Gente, fez um ano que a maior tragédia ambiental da história do Brasil, sem precedentes, sem dúvida alguma, aconteceu. O óleo que atingiu 3.000 quilômetros de praias nordestinas e até do sudeste do país ainda ameaça o nosso ecossistema. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo pela internet com o Alexandre Turra, que é membro da rede de especialistas em conservação natural. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral Alagoas. Qual é o balanço, de uma forma geral, Alexandre, que a gente possa fazer diante de uma gravidade, de um problema tão absurdo que nós vivemos há um ano atrás e, ao que parece, infelizmente, não chegamos ao fim ainda? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, TV, Sara, aos ouvintes. É um prazer estar aqui, poder falar desse assunto. Na verdade, o ideal seria a gente não precisar falar desse assunto, uma vez que ele não deveria ter ocorrido, né? Verdade. Mas, infelizmente, ele ocorreu e a gente viu tudo que foi visto há um ano atrás, em termos da dimensão, não só em termos de linha de costa, né? Mais de 3.000 quilômetros afetados, mas aquelas imagens chocantes. Felizmente, a gente não vê mais essas imagens hoje, mas isso não significa que o óleo ou a presença, né, dele ou seus efeitos não estão no ambiente, né? Então, recentemente a gente tem visto aí muitas imagens de uns pelotes, umas bolotas pretas pegajosas chegando nas praias, e essas bolotas elas representam esse fenômeno que aconteceu, porque parte do óleo que chegou na costa foi visível, ele estava na superfície da água, né, ou na subsuperfície, um pouco abaixo da linha d'água, em torno de 1 metro, 1,5 metro, mas parte desse óleo foi para o fundo, e lá ele não foi retirado. Ele se juntou com sedimento, né, com areia e com outros elementos, e de vez em quando o mar está mais agitado, ele é arribado na praia, ele é jogado para a praia, e lá então a gente percebe. Então tem muita coisa ainda no ambiente e a gente não está conseguindo ver e não está conseguindo tirar. Esse é um fenômeno que está sendo visível hoje em dia. Bom, e é difícil a gente ainda apontar, né, Alexandre, o principal responsável desse derramamento de óleo sem precedentes do país. A sensação para vocês, pesquisadores, para vocês que lidam com a questão do meio ambiente, é uma sensação, digamos assim, de frustração diante dessa inoperância de saber, de identificar o responsável? Sim, é desesperador em vários aspectos, né? O fenômeno em si já foi chocante, foi gritante, foi assim, difícil da gente entender e aceitar o que estava acontecendo. E quando a gente busca, então, essas informações, a gente acaba não tendo. A gente tem algumas informações, outras estão em sigilo, uma investigação em sigilo que está sendo feita pela Marinha do Brasil, e a gente, então, tem aí umas pistas de que esse derramamento, que pode ter sido um acidente ou um crime, a gente não sabe, ele ocorreu a uns 700 quilômetros ao largo da costa da Paraíba, né? Ao largo da costa do Nordeste brasileiro, em águas internacionais, não foi em águas sob jurisdição nacional, águas que o Brasil toma conta. E nesse sentido, a gente tem que envolver outros órgãos nessa discussão, órgãos internacionais como a Organização Marítima Internacional. E para isso precisa de uma grande colaboração. Eu não sei muito bem como que estão essas investigações, na verdade, isso poucas pessoas devem saber porque ela está em sigilo, mas existe um equipamento usado nas embarcações, o nome é transponder, é um transmissor via satélite, e ele é possível de ser rastreado, né? E mesmo que uma embarcação desligue, dá para saber quando ela desligou e onde ela desligou. Então, a quantidade de embarcações que estaria sob investigação não é uma quantidade muito grande. Eu acho que aí devemos estar próximo de um desfecho dessa questão, eu imagino. André, qual é a teoria mais próxima que você acredita que esteja dentro da realidade? Muitas delas foram levantadas, né? O derramamento de navio, você tem também uma teoria de que há um derramamento no Golfo, muito próximo da África também. Pela sua experiência, por tudo que vocês estão discutindo até o momento, o que é que se aproxima da verdade? De todos esses elementos, essas previsões ou chutes, né, a gente tem aí um elemento muito claro que é a quantidade de óleo. A quantidade de óleo não corresponde a um vazamentozinho, né, um pequeno vazamento de uma válvula assim, que poderia ser contornado.
né? Então, é um vazamento que corresponde, é um volume de óleo que corresponde a um incidente grave, como se fosse um dos tanques de um navio, falha grave na operação ou por um acidente, né? O navio pode ter se chocado ou mesmo poderia ter naufragado. Essa é uma hipótese ainda em discussão, né? Mas o que tem sido falado mais é que é uma operação, por exemplo, que pode ter sido chamada ship-to-ship, de barco para barco, que é uma operação que ocorre até aqui perto da costa brasileira, de um navio parar do lado do outro e transportar o óleo, né, transferir o óleo por meio de bombas, né, e de mangueiras. E dependendo da quantidade e da qualidade do mar, se o mar estiver muito grosso, né, muito agitado, essa atividade pode ser muito perigosa. Então tem muitas hipóteses, né, muitos caminhos dessa discussão, né, convergindo para isso. Mas não dá para descartar um afundamento, né, da embarcação. E é importante a gente destacar a importância de se identificar o responsável ou os responsáveis para buscar até uma indenização, não é, Alessandra? Porque, lamentavelmente, não dá para conviver. Um ano depois, a gente não ter aí sequer o apontamento, né, de algo mais específico, de saber o que é que aconteceu de fato e o pior, se isso pode acontecer de novo ou não, né? É isso, Alexandre, olha, mais uma vez, muito obrigado, tá, por nos atender nesse feriadão da Dependência. Você está falando da onde, especificamente? Estou aqui de São Paulo. Muito bem, grande abraço, obrigado, sempre à disposição, viu? Um abraço a todos os paulistanos. Valeu. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, obrigado, tá?